Queridos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Quero aqui justificar, eu sempre posto esse vídeo na quinta-feira, para que haja um maior tempo hábil para os professores prepararem sua aula, fazer as modificações nos slides e ter um tempo aí para elaborar aí seu plano de aula, esse material, tá bom? Estamos aí iniciando mais um trimestre, o último trimestre do ano, né? Já estamos no mês de outubro, uma bênção até aqui tem nos ajudado o Senhor. Lição 1, 2 de outubro de 2022. Lembrando que a nossa revista vai falar do crente à integridade espiritual. Por base a epístola de Tiago, nosso comentarista é o pastor Aaron Inácio Silva Freitas, pastor presidente do Ministério Internacional do Guará. Certo? Vamos lá? Lição de número 1, dia 2 de outubro, dia da votação de 2022. É engraçado, tem muito 2, né? 2, 2, 2, 2, 22. Deixa para lá. Vamos lá. Referências bíblicas está em Tiago 2, 10 a 13. Aqui já trago uma ressalta, tá? Porque na revista essa referência está errada, pois lá está dizendo que é Tiago 1, 10 a 13. Mas não é Tiago 1, é Tiago 2. Então aqui já está corrigido para você, tá bom? Referências bíblicas, o fundamento Tiago 1, 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Outra tradução fala enganando-vos a vós mesmos. Né? Temos objetivo geral e específico. O objetivo geral, discorrer sobre a epístola de Tiago, cujo sistema de pensamentos em favor das boas obras tornou-se injustamente. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque alguns pensadores cristãos aí falam que Tiago se contrapôs aos ensinamentos de Paulo, porque Tiago fala mais das obras e Paulo fala mais da fé. Né? Mas isso é injusto, porque fica claro que o objetivo de Tiago é a importância da exteriorização da fé. Né? Não adianta nada você falar tenho fé e não ter obras, não demonstrar isso. Né? Cristo não ser glorificado na sua vida. Então a mensagem de Tiago traz não como objetivo uma antítese à teologia de Paulo, de forma alguma, mas traz ali, né, uma forma de se exteriorizar a fé através do testemunho pessoal, através de uma vida fiel, não é verdade? Conhecimentos específicos, objetivos específicos, identificar Tiago, meio-irmão de Jesus, dos demais, com o mesmo nome, pelas suas características próprias. Tiago, meio-irmão de Jesus, foi quem escreveu essa epístola que nós vamos estudar. Identificar, além do tema central da epístola, os demais subtemas dedicados à exortação e encorajamento de uma vida dedicada a Cristo. Identificar a mensagem central da epístola de Tiago e os temas adjacentes, mas de extrema importância para a vida cristã. Tiago, outros discípulos com o mesmo nome. A gente sabe, irmãos, e é notório que Tiago era um nome comum, né? Era um nome comum, como, por exemplo, o nome de Judas, o nome de Maria. Né? Todos esses nomes eram nomes comuns na época. E assim como Tiago, que escreveu essa epístola, que é o meio-irmão de Jesus, havia outros Tiagos. Olha, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, o menor, isso aqui é interessante, que esse termo no original, o menor, pode indicar que ele era de baixa estatura, está em Mateus 10:3. Tiago, pai de Judas, lembrando que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? O que traiu Jesus, Atos 1:13. E o Tiago, que é o objetivo da nossa
do nosso estudo, né, era o meio-irmão de Jesus, Mateus 13, 55. É interessante, irmãos, a gente sabe desses Tiago aqui, dois eram discípulos, né? Discípulos de Cristo. Quando é citado em Mateus 13, 55, ele traz o nome de Tiago entre os irmãos de Jesus e cita Tiago em primeiro lugar. E na cultura judaica tinha muito isso, a questão do primogênito, né? Então isso pode indicar que ele era o mais velho, né? O mais velho depois de Jesus. Tiago, ele não tem, assim, ele é mencionado duas vezes em Atos, primeiro com o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, né? Dele foi a palavra final a fim de fundamentar o testemunho de Paulo e Barnabé, né? Sua abordagem foi plenamente aceita pelos demais líderes e pela igreja. Então, a gente sabe que esse meio-irmão de Jesus, Tiago, a qual escreveu essa epístola, no início ele não creu no ministério de Cristo, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Tiago, meio-irmão de Jesus. No início, o ministério terreno de Jesus, no início do ministério terreno de Jesus, Tiago e seus irmãos não criam em Jesus. Ou seja, eles não creram que realmente Jesus era o Messias. José e Maria, é claro, devido ao ato do nascimento do Mestre, eles sabiam que Cristo era o Messias. Mas já os seus irmãos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Sua conversão ocorre após a ressurreição e depois assume a posição de liderança na igreja. Escreveu a epístola. Então, do ministério terreno de Jesus, ele não creu, né? Ele não creu que Jesus era o Messias. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, assim como os seus irmãos, seus outros irmãos e irmãs, né? E isso nos arremete ao verso que Jesus ele disse que o profeta não tem honra em sua própria casa, né? Então ele é citado, ele aparece mais no Concílio de Jerusalém, que ele traz ali uma palavra final acerca, e Pedro aceita, Paulo e a igreja, né, de Jerusalém aceita ali. Então, esse Tiago, ele era meio-irmão de Cristo, e ele se converte verdadeiramente somente após a ressurreição, né, a ressurreição de Cristo. E assim, gradativamente, ele vai, né, crescendo, ele se doa à obra e depois ele assume essa posição de liderança na igreja. E através desses problemas enfrentados na igreja, sua percepção de como as pessoas serviam a Cristo, ele escreve essa epístola em 44 depois de Cristo. Então, por isso que ele escreve com tanta veemência, né? Com autoridade e também com amor, né? Orientando o povo, demonstrando o zelo pela obra e pela fidelidade a Cristo. 1.3, Tiago, joelho de camelo, né? Morreu orando. Tiago foi apedrejado após ser lançado do telhado do templo. A linguagem da epístola é uma linguagem que denota familiaridade, usando o termo irmãos. Então, ele sempre, se você ler, e eu recomendo que você leia essa epístola para que você passe com mais segurança. Nós vamos, esse trimestre, viajar por essa epístola para que você passe com mais segurança para os seus alunos. Então, ele usa muito esse termo de irmãos ou amados irmãos. Então, ele fala ali para pessoas que estavam em seu convívio, né? Para judeus ali que estavam presentes na igreja. Bem como demonstra também a autoridade. Por que ele demonstra a autoridade? Porque ele também traz uma palavra
uma palavra de correção, né? Uma palavra de exortação àquela igreja. A igreja, há pessoas que estavam dentro da igreja, mas que estavam querendo adentrar a igreja com a sua forma mundana, né? Estavam vivendo uma vida dupla, vamos dizer, irmãos, e eu vou falar para vocês que existem muitas pessoas assim. Que dentro da igreja é uma bênção, levanta a mão, dá glória a Deus, mas que realmente as suas vidas espirituais estão destruídas. Pessoas que vão ao templo, vão à igreja, reúnem com a igreja e não sentem mais aquela presença, aquela chama do Espírito. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida e a sua igreja. Não deixe isso morrer. A palavra de Deus nos orienta: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. Ou seja, nós temos que continuar adorando ao Senhor, temos que continuar dando liberdade ao Espírito Santo e sentindo a presença de Deus, certo? Público-alvo, ou seja, para quem foi escrito. Você observa que, mesmo falando lá, as 12 tribos de Israel, e mesmo trazendo essa frase, nós não podemos pegar essa frase como uma forma literal, que foi escrita para as 12 tribos, porque a gente vê que ela foi escrita de uma forma bastante peculiar. Por exemplo, Tiago faz uso de imagens do Velho Testamento, como Abraão, como Jó, Isaac, Raabe, Elias, né? Então, ele traz aí essas imagens do Antigo Testamento e começa a falar. E isso indica que ele fala para pessoas de dentro, para pessoas que já conheciam a fé, né? Pessoas constantes que estavam ali inseridos na igreja. Então ele também faz uso das 3 partes do cânon, que é a lei, profetas e sabedoria. E alguns até afirmam, né, e chamam a epístola de Tiago de provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque é um livro que traz muitos conselhos práticos, né? Muitos conselhos práticos aí no Novo Testamento. Então, ele trata da lei. Ele trata da lei quando exorta, ele trata dos profetas quando ele aborda o tema da paciência e do sofrimento, e ele fala da perseverança, e usa o livro de Jó, que é um livro sapiencial, né? E isso é interessante. Então, Tiago, ele escreve para um público em geral, para a igreja, né? Tiago ele faz uso dessas imagens e isso indica que os leitores eram judeus convertidos, né? Convertidos. Beleza, então, vamos seguindo. 2.2, na epístola, os judeus ocupam um lugar de destaque. Tiago adverte aqueles que querem levar uma vida mundana, chamando-os de infiéis. Então, preste bem atenção que Tiago, ele denuncia aqui, né, aqueles que querem levar uma vida mundana. E hoje, irmão, infelizmente a gente vê isso, né, na igreja. Pessoas que querem ir à igreja ao domingo, mas levam sua vida mundana, levam sua vida aí normalmente, né, sem compromisso com Deus. E eles chamam essas pessoas de infiéis. E ele denuncia a contradição daqueles que, dizendo-se religiosos, oprimem e exploram os pobres, né, na prática. Você vê, por isso que Tiago ele aborda muito essa questão prática, né? Ele trata dessa questão prática do evangelho, de botar em prática, não ficar, né, engravatadinho, falando e tal, mas expressar na prática a vida cristã. Não adianta nada
né, tá lá no templo, mas levar uma vida infiel, explorando aí os pobres, as viúvas, né? Como a gente vê o próprio Jesus falando aos fariseus da época, né, que eles exploravam a casa das viúvas e dos pobres. A mensagem da epístola é universal e cristocêntrica. Por que é universal? Ela é universal porque ela é para todo o universo, ou seja, são para todos. Hoje em dia, essa epístola ela é um ensino cotidiano para nós, do tempo presente. Né? Tiago usa diretamente o nome de Jesus, então é cristocêntrica. Tiago ele usa o nome de Jesus. Está no capítulo 1:1 e no 2:1. Do modo indireto, ele usa a expressão Senhor 11 vezes. Então, para você ver que é uma epístola cristocêntrica, né? Tiago cita o poder de Cristo, então ele exalta ali, ele indica o poder de Cristo como? Através das curas, né? Olha no capítulo 5, 14 e 15. No poder de perdoar pecados, né? Está no capítulo 5, 15. Julgar, né? No capítulo 5, verso 9. E refere-se a Jesus como Senhor da glória. Olha só, destacando o quê? O senhorio de Cristo. Olha que interessante. Então, é um livro, é uma epístola universal que serve para nós no tempo de hoje. É uma epístola que nos ensina, né, a vida cristã na prática, e é uma epístola cristocêntrica, que traz Cristo como centro. O que é cristocêntrica? É aquilo que traz Cristo no centro, né? Cristo no centro. E nós, como já falado em outras lições, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, o nosso louvor tem que ser cristocêntrico, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Então, as nossas decisões, Cristo tem que estar no centro. Então, Cristo tem que estar no centro de toda a nossa vida. Certo? Tópico 3. O tema central da epístola. Tiago combate o adultério espiritual. O clímax, ou seja, o ápice da epístola é o fato de trocar o tratamento de irmãos. Você vê que ele fala irmãos ou amados irmãos, e aí ele muda a forma de tratar, né? E muda de forma drástica, né? De amados irmãos, ele começa a falar, vocês não estão agindo mais como irmãos, vocês estão agindo como adúlteros. Palavra pesada, né? Essa palavra, ela denota e ela reflete, dentro da tradição bíblica, a aliança com Deus, né? Quando fala adultério, é a traição do marido com a esposa, né? Então, você sabe muito bem que dentro da Bíblia, da tradição bíblica, é o casamento, né? As bodas será o casamento do noivo com a noiva. O noivo que é o nosso Senhor e a noiva que é a igreja. Então tem uma aliança, né? Tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com Deus. E quando a noiva trai o noivo, né? É uma traição, é um adultério. Então, Tiago ele traz em sua epístola justamente esse termo, chamando de adúlteros. Adúlteros por quê? Porque quebrou a aliança, quebrou a confiança, né? Quebrou ali aquele compromisso que tinha com o seu noivo, com o nosso Senhor, para viver uma vida de pecado. Então ele combate muito isso. E nessa epístola a gente vê ele combatendo o quê? Ele falando sobre a intolerância contra o pecado. Ou seja, não pode você conviver com o pecado, não pode você ter ali o pecadinho de estimação, né? Permitir que o pecado adentre a igreja.
E para nós, para os líderes, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito sorrateiro, irmão. Pensando que não, você vê um grupinho. Às vezes entra alguém novo na igreja, você vê formando um grupinho, puxando um para o lado de lá, o outro. O líder deve ficar muito atento com isso, porque na igreja não pode haver esse tipo de partidarismo, esse tipo de panelinha. Não, somos irmãos em Cristo. Tratar todos de uma forma igualitária. Amizade com o mundo. Isso fica notório, irmãos. Ou você é amigo do mundo ou é amigo de Deus. As pessoas aqui queriam as duas coisas. E Tiago bate com veemência. Tiago, ele fala com autoridade. Vocês são adúlteros. Vocês estão traindo a confiança, a aliança com o Senhor. E também a falta de fidelidade. Ou seja, eles estão deixando, né? Eles estão deixando ali a fidelidade de lado, esquecendo das promessas, esquecendo da sua aliança com o Mestre. Né? Então, Tiago, ele combate esse adultério espiritual. A teologia e o estilo do autor. 3.2. Tiago, em sua epístola, ele faz o quê? Ele anima. Ele é uma mensagem que estimula, né? Que leva as pessoas a voltarem aí à prática das boas obras, mas ele também adverte, ele repreende, ele faz uma dura crítica a essas pessoas que querem trazer o mundanismo para dentro da igreja, né? Com o objetivo de colocar as pessoas diante de uma escolha absoluta, uma vida leal ao Senhor ou comprometimento mundano. Então, ele faz isso com ele faz tudo isso aqui, com o objetivo de quê? De colocar as pessoas diante de uma escolha. Que escolha é essa? É o caminho. O caminho do mundanismo e o caminho da salvação. E aí, as pessoas não podem ficar no meio termo, né? No mais ou menos. O evangelho não admite isso. Mais ou menos. Teu nome está escrito no livro da vida. Mais ou menos. Não tem isso. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Então o evangelho é muito taxativo nesse sentido. Né? Não existe sombra de dúvidas, de indecisão. Ou você está no caminho da salvação, ou você é um servo fiel, ou você não é. A epístola é um estímulo para colocar a fé em prática. Então, olha só, como eu falei, é uma epístola que traz, né, esse contexto prático da vida cristã. Então, primeiro, traz a questão do nascimento, né? Segundo, crescimento. E terceiro, maturidade. Então a gente pode dividir a epístola nesses três: nascimento, crescimento e maturidade. Então você vai observando que é uma forma gradativa de avançar, né, no conhecimento, na obra de Deus. Então, primeiro, nascimento. Fala do novo nascimento em Cristo, de uma vida nova, né, pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Segundo, crescimento. Não é só você nascer de novo e ficar impregnado, sentado. Não, você tem que crescer. E o crescimento vem através de três partes importantes: receber, ouvir e obedecer. Né? Aqui falta um R, né? Obedecer. Então, aí você corrige no slide quando você baixar, tá bom? Não vai dar tempo, eu não vou ter tempo hábil para me voltar e corrigir lá para você. Então, receber, você tem que receber esta palavra, você tem que ouvir e você tem que obedecer. Não é só ouvir, não sejais somente ouvintes, mas praticantes, não é? E a maturidade. A maturidade ela é expressa de três formas também. Através do controle da língua. Tiago fala muito, né, sobre isso, Tiago no capítulo 3.
o cuidado com os necessitados, ou seja, as obras, né, em si, Tiago ressalta muito isso, de não adianta nada você chegar, irmão, vai na fé, vai na paz, vai visitar o irmão, a despensa está zerada, abre a geladeira, está igual Gênesis, só luz e água. E abre lá e fala, meu Deus. Aí você vai lá visitar o irmão e fala, irmão, vai na fé. Vai na fé? Ah, irmão, Deus vai trazer, Deus vai abrir a porta. Deus vai mandar socorro. Abençoado, Deus já mandou o socorro. Quem é o socorro? É você que está lá visitando. Ajude, faça o que você pode. Faça o que você pode. Eu fazia visitas juntamente com um irmão muito abençoado, e ele tinha uma maneira de tratar que eu ficava maravilhado. Que toda casa que a gente ia, ele não tinha muito dinheiro, não. Mas toda casa que a gente ia, ele pegava e falava, ó, tá aqui um dinheirinho para você comprar 1 quilo de carne. Tá aqui. Ele sempre ajudava. Ele vendo a necessidade das pessoas, ele fazia o que podia fazer. E isso é maravilhoso, né? É disso que Tiago está falando. Então, cuidado com os necessitados e a pureza pessoal. Né? É a vida pessoal, é a fidelidade de cada um para com o Senhor. Né? Bênção, bênção. Então tá aí ó, a revisão para você. Tá? Irmãos, olha só, eu mudei o formato do slide, tá? Esse slide eu tive que mudar devido ao vídeo. Quando nós postamos no YouTube, ele fica com a tela preta. Então eu tive que mudar para preencher a tela com esse novo formato, tá bom? Se a sua tela aí de projeção do seu data show ela for menor, você vai ter que reduzir, né? É fácil você fazer, você só ajusta o tamanho antes de você, quando você baixar os slides, depois você ajusta o tamanho da sua tela aí, tá bom? Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Consciência na hora de votar. Dia 2 está chegando, né? Tá logo aí. Eu estou gravando essa aula sexta-feira, tá? E então vote com consciência, vote, tenha consciência cristã. A igreja, ela como organismo vivo, ela não precisa de nada do homem, mas a igreja, como organização, ela está sujeita a leis e para tanto nós precisamos sim de legisladores para defender o reino de Deus. Ok? Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não entro em partidarismo, em briga e disputa, não. Mas eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Se algo acontecer, né? Se algum partido vier ao poder e perseguir a igreja, eu sei que é com permissão de Deus. E eu sei, e eu vou ter isso como mais uma prova de que os fins dos tempos, né, está acontecendo, tá bom? Então vote com consciência, adore a Deus, que Deus em Cristo te abençoe.